Amém, irmãos? Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor por essa noite, por mais uma mensagem, amém? Senhor Jesus, nós vimos aí, irmãos, o ministério da nova aliança. Senhor Jesus, podemos dizer que estamos incluídos nesse ministério? Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então vamos orar, irmãos, ainda mais um minuto, vamos agradecer ao Senhor por esse grande privilégio nessa noite, de estarmos aqui, e queremos aprender mais do Senhor nessa noite, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus, como o irmão já disse anteriormente, nessa nova série do Alimento Diário, nós já chegamos à terceira mensagem. E com esse título, a única linha do ministerial, parte 2. Veja bem, o tempo está passando rápido demais. E diante do que o Senhor tem mostrado nessas últimas mensagens, tem alertado a cada um de nós com teu Espírito, Senhor Jesus, é para que todos nós estejamos atentos. Os irmãos veem dessa maneira? Que o investimento que o Senhor está fazendo é para que nós estejamos todos atentos. Os irmãos têm visto assim? Senhor Jesus, então vamos ficar atentos, irmãos, a tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vejamos bem, irmãos, como já temos visto, e estamos na terceira mensagem, o ponto central dessa mensagem é estar conectados. Você se sente conectados com o Senhor? Ou está totalmente desligado do Senhor? Veja bem, irmãos, a própria palavra ela nos adverte, ela nos leva para essa única linha ministerial. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então vimos na mensagem passada, Senhor Jesus, que o sentido do dispensar da vida do Senhor é para que todos nós sejamos o quê? Aperfeiçoados. Você quer ser aperfeiçoado nessa única linha ministerial? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E vimos também, no conteúdo da semana passada, do qual foi profetizado sobre a vinda do Espírito Santo. Uma palavra muito importante para nós. A descida do Espírito Santo. Você já é revestido com essa vida do Senhor, irmão? Senhor Jesus, está revestido de poder? Pode falar do Senhor intrepidadamente? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos rever alguns versículos, irmãos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Senhor Jesus, todos encontraram o livro de Atos? Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, irmãos, qual que era o intuito de sermos revestidos de poder? Para ter intrepidez. E para que mais?
ser testemunha. Aonde, irmãos? Aqui está dizendo que era em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ibirité era perto de Jerusalém, irmãos? Era distante? É distante. E essa palavra chegou até nós. Amém? Senhor Jesus. Aí veja bem, irmãos. E até os confins da terra. Mas inicialmente o Senhor Jesus veio para quem, irmãos? Para os judeus. Senhor Jesus. E eles receberam o Senhor? Rejeitaram o Senhor. Então, ao rejeitar o Senhor, abriu-se uma porta que estende aos gentios, que somos cada um de nós. Senhor Jesus, mas também foi profetizado a nosso respeito. Ó Senhor Jesus, nós vimos em Atos, capítulo 1, versículo 8, agora versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, e dita estas, tanto como a Jordão. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com todos os irmãos dele. Veja bem, irmãos, por que estou mencionando aqui os apóstolos? Porque eles foram treinados pelo próprio Senhor Jesus. Então eles estavam juntos com o Senhor e sabiam tudo o que ia ocorrer. Eles estavam atentos. E aqui é mencionado o nome deles, porque essa palavra inicialmente foi dita a eles, e eles estavam inteirados de tudo que o Senhor queria fazer, ou estava para fazer. E eles incumbiam a quem? Aos discípulos. Você se considera discípulo do Senhor? O Senhor tem falado com você? Senhor Jesus! E você tem sido grato ao Senhor pelo que Ele tem falado? Senhor Jesus! Mas aqui tem algo interessante no versículo 14. Qual era a postura desses irmãos? Eles tinham algo aqui interessante. Todos estes, olha, não ficou ninguém de fora, todos perseveravam unânimes. Qual o primeiro ponto que eles perseveravam, irmãos? Na oração. Só os irmãos? Só os 12 apóstolos? Amém. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, a incumbência da qual o Senhor estava encarregando ou delegando a eles, é que nessa administração todos são úteis. Veja bem, irmãos, nós estamos, se digamos que nós estivéssemos nesse mover, ou praticando igual aqui, e eu creio que nós estamos. Amém? Quando alguém ora, ou é um bom orador, às vezes sentimos que não temos tanta qualificação, correto? Mas qual é a incumbência do Senhor ter dispensado ou derramado o Espírito sobre nós? Não é que falasse? Amém? Veja bem, uma criança que não sabe falar, se ela tiver de tomar o seu leite, a sua mamadeira, ela fala? Fala não? Mas e se ela chorar, o que você entende que ela está fazendo? Se ela chorar, o que você entende que ela está fazendo? Ela está falando com você, eu estou chorando porque eu quero
a minha mamadeira. Aí veja bem, o Senhor dispensou o seu Espírito, ou infundiu a sua vida em nós, e Ele espera que nós façamos o quê? Falamos. Nós queremos algo do Senhor pela metade ou algo total? Uma vida pela metade ou uma vida completa? Mas quanto a nós somos para o Senhor completo ou somos só a metade? Então veja bem, irmãos, o aspecto central dessa palavra é que na verdade o Senhor infundiu muita vida, tanto para os apóstolos, quanto os que vieram antes de nós, quanto a nós, o Senhor derramou muita palavra. Mas o aspecto central aqui dos apóstolos, nós vamos ver no decorrer da comunhão, que faltou algo interessante para eles, ou passou despercebido. Inicialmente, eles estavam praticando correto, certíssimo. Mas vamos ver um pouco mais na frente que teve algumas dificuldades, e que pode ocorrer conosco. Então o aspecto dessa palavra, a única linha ministerial, porque existem outras linhas, mas ela não te leva para o objetivo que o Senhor quer. Você quer ir para essa outra linha, irmão? Ou você quer ir na linha correta? Naquela que vai trazer o reino? Aquela que vai dar a edificação? Senhor Jesus! Então vamos avançar algo mais aqui, irmãos. Atos 2, versículo de 1 a 4. Então era uma profecia, correto? E essa profecia, o que ocorreu com ela? Aconteceu. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, ao se cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quem fala em nós, irmãos? Quanto à palavra? Se eu depender do Senhor, quem fala em mim? E se vocês dependerem do Senhor, quem está falando em vocês? O Espírito. Você crê nisso, irmãos? Você crê que quando você fala é o Senhor que está falando em você? E qual o resultado do Senhor falar em cada um de nós? É suprir as pessoas de vida. Então veja bem, o Senhor, ao cumprir o dia de Pentecostes, que Ele infundiu para dentro de nós o seu Espírito, é para que nós fôssemos cheios de intrepidez, não ficar acanhado. Veja bem, o Senhor às vezes nos chama, nos convida para um grande banquete. Aí eu chego no grande banquete, irmãos, eu fico procurando onde é que está aquela coisinha simples, o arrozinho com feijão. O Senhor chamou para um grande banquete. Aí chega lá, irmãos, irmãos, um grande banquete é para tudo que tem nesse banquete. E onde é esse banquete hoje, irmãos? Não é o viver da igreja? Que é esse banquete? Você está alimentando de Cristo? Sendo suprido do Senhor? Por que o Senhor quer que sejamos supridos? Para suprir outras pessoas. Então, quando nós recebemos do Senhor e falamos do Senhor para as pessoas, nós estamos dizendo que é verdadeira essa palavra. E que o Senhor acertou em falar conosco, em dispensar a sua vida. E agora Ele quer um resultado, que nós sejamos suas testemunhas. Você se considera testemunha do Senhor? Senhor Jesus! Nós lemos aí até o versículo 4, correto? Agora vamos ler o versículo 14, do capítulo 2.
Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Aqui, irmãos, por que Pedro foi essa pessoa que posicionou quando o Espírito Santo se estava derramando entre as pessoas, para aqueles que estavam ali reunidos, e houve aquele alvoroço? Eles não entendiam o que estava acontecendo. Quem estava recebendo o Espírito Santo não tinha discernimento disso. Mas quem tinha o discernimento? Os 12 apóstolos. E um deles foi quem? Pedro. Pedro, e muitos diziam que aqueles que estavam recebendo o Espírito Santo estavam embriagados. Aí Pedro então precisou levantar. Você acha que Pedro queria falar ali, irmãos? Ou ficar quietinho ali? Aí o Senhor usou ele. E usou ele de que maneira? Erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Aí fala: tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorreu é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Versículo 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão. E sonharão vossos velhos. Então havia essa profecia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E no versículo 21, irmãos, vamos ler juntos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos o nome do Senhor, irmãos? Então o que aconteceu conosco? Somos salvos. Amém? Senhor Jesus. Mas até a salvação já está, que nós já temos certeza, está tudo resolvido, irmãos? Nós cantamos um hino há pouco. Junto com esse versículo, os irmãos lembram qual hino? É o 25. Fala aí, Alexandre. Buscai as coisas lá do alto. Veja bem, irmãos, buscai as coisas lá do alto. Essa incumbência é para alguns irmãos ou é para todos os irmãos? Todos. Mas no nosso dia a dia, irmãos, vem tantas coisas, mas no meio dessa situação o Senhor fala assim, ó: buscai as coisas lá do alto. Só vou frisar essa parte que nós cantamos. Amém? Aí nós paramos aí em Atos 2:21, correto? Agora versículo 37. Atos 2, versículo 37. Amém? Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja bem, irmãos, se Pedro e os 11 não fossem inteirados da vontade do Senhor, eles tinham alguma coisa para falar para essas pessoas? Então veja bem, hoje somos como os apóstolos, correto? E se as pessoas chegarem até nós, cansadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, o que cabe a nós? Suprir elas com a vida do Senhor. Então, para isso, nós precisamos estar aptos, preparados, porque a vida do Senhor que está em nós, ela precisa jorrar de nós como a vida. Ela precisa atingir outras pessoas. Um dia alguém pagou um preço por cada um de nós que estamos aqui.
Essa palavra chegou como essa fonte e nos inundou na vida do Senhor. E nós não tivemos outra saída a não ser nos render aos pés do Senhor. Amém? E hoje todos nós estamos nessa caminhada. Vocês crerem nisso? Senhor Jesus, vamos avançar. Lemos o versículo 37, correto? Agora versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor Jesus, veja bem, irmãos, prático, arrependei-vos. Senhor Jesus, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que eles precisavam ser revestidos interiormente e exteriormente, irmãos? Para eles terem essa intrepidez. Então veja bem, quando nós saímos para falar do Senhor, ou estamos falando do Senhor, nós precisamos deixar que o Senhor assuma a posição e fala através de cada um de nós. Você crê que o Senhor está dentro de você? E que Ele pode assumir a sua direção e falar para as pessoas? Senhor Jesus. 39. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Veja bem, irmãos, algo que ocorreu lá no princípio, lá no início, tinha uma esperança para cada um de nós. Você vê que essa esperança de ser chamado inclui você? Senhor Jesus, versículo 40, como muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja bem o poder, irmãos, o poder da palavra. A igreja iniciou, surgiu com esse número de pessoas, e vamos ver mais outros números que surgiram no início da igreja em Jerusalém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor por tudo que tem ocorrido. Vamos ler agora Atos 10. Vamos avançar um pouco. Na verdade, essa mensagem é um resumo da palavra que nós já vimos na semana passada. Amém? Eu creio que os irmãos têm desfrutado e está inteirado de tudo que tem ocorrido. Vamos lá, versículo 10. Capítulo 10, perdão. Versículo 9. Veja bem, o início ali em Pentecoste, quem ajudou os irmãos? Não foi o apóstolo Pedro? Certo? Aqui no capítulo 10, versículo 9, quem aparece novamente? Vamos ler? No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Veja bem, irmãos, a fim de orar. Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Nós sabemos dessa história, correto? Aí vimos ali no versículo 11. Então viu do céu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse grande lençol, o qual era debaixo a terra pelas 4 pontas. Então veja bem, irmãos, eu vou resumir para os irmãos já estão inteirados desse ponto na palavra,
Mas ali, a esperança não era apenas para os judeus, era para os gentios. E nesse lençol aqui tinha vários animais quadrúpedes. E isso tipificava que essa palavra precisava chegar aos gentios. Mas Pedro quis trazer inicialmente essa palavra para os gentios. Ele também teve uma rejeição. Ele, vou pôr entre aspas, né? Ele quis a palavra apenas para os judeus. E na verdade o Senhor está acessível a todos. Amém? Ele, quando esteve ali na cruz, ele pagou o seu preço, gerou a igreja para cada um de nós hoje ter vida. Amém? E inicialmente ali Pedro teve essa dificuldade, correto? Mas, mesmo assim, o Senhor ainda pôde contar com ele. Ele foi até a casa de Cornélio e também fez a vontade do Senhor. Nós vamos compartilhar isso aqui, vamos ler o versículo 44 do capítulo 10. Então veja bem, o capítulo 10, irmãos, foi praticamente toda essa situação ocorrida com Pedro. Aí quando chega no capítulo 44, olha o que acontece. Versículo 44. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui, já no aspecto para os gentios. Os irmãos estão entendendo? Senhor Jesus, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, essa inclusão na vida do Senhor é algo que vem do Espírito. Isso é motivo de estarmos todos alegres. Você está alegre com isso? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Nós paramos no 46. Pois os que ouviram falando em línguas e engrandecendo, agradecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que eu não seja batizado? Estes que aqui se encontra, que assim como nós recebemos. Vamos ler de novo o versículo, irmãos. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que aqui, como nós, receberam o Espírito Santo. Senhor Jesus, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesses com ele por alguns dias. Então veja bem, irmãos. Inicialmente o Senhor veio para os judeus. Pelo fato de ter recusado o Senhor, essa vida estendeu, abriu-se uma porta que chegou a cada um de nós hoje. Amém? Senhor Jesus, agora eu queria dizer para os irmãos, por que o Senhor não usou outra pessoa que não fosse Pedro? Os irmãos sabem me dizer? Por que tinha que ser Pedro? Vamos ler um versículo que nos ajuda bastante. É Mateus 16, versículo 19 e 18. O livro de Mateus, versículo 19 e o versículo 18. Perdão, irmão. 18 e 19. Eu inverti os números. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra
terá sido desligado nos céus. E agora ficou mais claro? Por que teve que ser Pedro? O Senhor falou que entregou para Pedro o quê? As chaves. Então ali em Pentecostes, o que Pedro usou? As chaves. Aí ele fez o quê? Ligou. Ele usou a chave. Ele abriu o entendimento das pessoas para que elas lembrassem da promessa e que elas estariam incluídas naquela promessa. Então ele ligou as pessoas a Deus e trouxe Deus às pessoas através do Espírito. Amém? E em Pentecostes ele fez a mesma coisa. Apesar de que a princípio ele não queria ir, mas o Espírito conduziu ele. Aí lá em Pentecostes, ele teve aquela realidade do capítulo 10, versículo 14, né? Que lemos. É isso mesmo? Isso mesmo. Então veja bem, irmãos. Isso é a realidade da palavra. Agora veja bem. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Você crê que você tem essa chave? E que se você usar o Espírito, você pode ligar as pessoas no Senhor e trazer o Senhor para as pessoas? Amém? Senhor Jesus, essa é uma incumbência que está sobre nós. Então, outro aspecto da palavra, irmãos, não é somente a palavra elevada. Precisa também ser no aspecto prático. Aquele aspecto que entendemos e que precisa de pessoas. Veja bem aqui, ó, existe a portaria. Existe o irmão ali coordenado na portaria. Ele faz o quê? Ele recebe os irmãos. Certo? Aí tem as irmãs que coordenam. Aí veja bem, se tem aqui 4 irmãs que coordenam, imagina se as 4 irmãs não puderem estar numa reunião como hoje. O que acontece, Nina? Senhor Jesus, fica sem discernimento, não fica? Então veja bem, o que cabe a cada um de nós? Quando os demais irmãos verem a função dos irmãos, eles precisam aperfeiçoar outros irmãos. Não quer dizer que as irmãs não possam estar em todas as reuniões. Pode haver dias que não vão estar. Mas o que ocorre? Ela precisa estar aperfeiçoando outras irmãs para elas servirem naquela função. Aí você pega a música. Nós temos observado aqui que temos uma jovem tocando. Os irmãos estão alegres com isso ou estão tristes com isso? Abre o seu coração, irmão. Você está triste ou está alegre? Irmão, meu coração está borbulhando de alegria. Veja bem, ela sabe a limitação dela, mas ela precisa ver em nós o quê? Um apoio. Algo positivo. E esse algo positivo, irmãos, vai impulsionar ela a servir na música. Isso é algo maravilhoso. Se, por exemplo, na nossa caminhada, o Senhor levanta o irmão, mais irmãos, para servir na portaria, eu vou lá falar que o irmão está errado? Que ele não está inadequado? Eu preciso suprir o irmão com a vida. A função de Pedro aqui, irmãos, foi suprir a vida para as pessoas daquilo que ele já tinha recebido do Senhor. Você só vai suprir alguém com aquilo que Deus te deu e que Ele mesmo está falando em nós. Você vê assim, irmãos? Nós vemos assim? Aí veja bem, quantas funções há no viver da igreja? Por exemplo, amanhã, domingo, temos aqui a palavra, a mesa do Senhor e também temos um almoço. É um motivo, é um mover para que sejamos todos aperfeiçoados. O que os irmãos entendem por unanimidade? Ser um. Por exemplo, eu creio que todos aqui trabalham. Aí digamos não, uma experiência. Dia 15, tem aqui para nós um mutirão, correto? Para nós fazer uma limpeza no local aqui. Aí veja bem, como todos trabalham, o irmão pode falar assim, poxa, é o dia que eu tenho para descansar. O Senhor Jesus foi indagado quanto a isso, e ele falou o quê? O meu Pai trabalha até agora, e eu também. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que os irmãos têm que estar todos aqui,
Mas eu tenho que ter um coração voltado às coisas do Senhor. Mas se houver um imprevisto até de trabalho, o irmão deve ir para o trabalho. Mas se buscarmos em primeiro lugar o Senhor vai honrar a sua pessoa em cada um de nós. Mas se eu ficar, pode ser que a empresa vai me chamar no dia, eu nem vou pôr meu nome aí. Ele crê nessa palavra? Essa palavra para nós é um encorajamento. Ou seja, eu preciso ter a disposição para que essa vida tome conta do meu ser. Veja bem, irmãos, e à medida que isso ocorre, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas o nosso coração precisa estar na vontade do Senhor. Vejamos bem. Por isso que eu falei que essa palavra tem alguns aspectos que vai mexer conosco. E um dos aspectos é a questão do serviço. Veja bem, nós estamos aperfeiçoando a segunda equipe para servir no almoço. Para não ser simplesmente aquelas mesmas pessoas sempre. Aí que o Senhor levante uma outra equipe para ser duas equipes para esse serviço. Os irmãos creem que é positivo? É oportunidade para que todos possamos servir? E isso, irmãos, é o que a palavra está mostrando claro para nós. É um aspecto do qual nós possamos ser úteis, agregar a tudo que o Senhor tem dispensado a nós. Senhor Jesus! Então veja bem, irmãos, amanhã nós podemos ter mais experiências como esta, de estar envolvido com os serviços e preparar para que o Senhor possa mostrar algo superior para nós. Amém? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Tudo isso, irmãos, visa que estejamos na inclusão, funcionar e servir. Nós cantamos um hino também que fala que o Senhor saiu a semear. E a semente caiu aonde? Em cada coração. Amém? E qual o intuito do Senhor com essa semente caída no nosso coração, irmãos? É de dar fruto e multiplicar. Mas se esse fruto não acontecer, não houver essa multiplicação, nós precisamos depender do Senhor. Amém? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Então veja bem, irmãos, revisando lá na questão de Atos 1, lá os irmãos perseveravam em oração. Veja bem, vou pegar dois aspectos na oração. Está dentro do conteúdo da semana. Pedro estava onde? Preso, não estava? E o que a igreja fazia, irmãos? Orava. Orava para que Deus movesse. Aí o que o anjo do Senhor fez? Foi lá nas cadeias e as algemas caíram, soltaram das mãos de Paulo. Ele estava preso com Pedro estava preso com 2 sentinelas. E as cadeias se abriram. Veja bem, a palavra frisa aqui que o portão abriu automaticamente. Olha, lá eu acho que nem tinha energia, né? Não tinha energia, controle, né? E o portão, imagina, irmãos, o portão se abrir automaticamente. Aí veja bem, quando ele saiu dali, para onde ele foi? Para casa onde a igreja estava orando. E quando ele chegou lá, eles acreditaram, eles estavam orando para que o Senhor tirasse eles de lá. E quando ele chega lá, o que acontece? Eles acreditaram? Quando vocês oram, vocês creem que o Senhor vai fazer aquilo que você está orando? Isso que precisa ser diferente na nossa vida. Nós precisamos crer na oração que estamos fazendo. Correto? Aí veja bem, se nós oramos para o Senhor conceder a graça, a cura para alguém, nós não podemos chegar lá e perguntar para a pessoa: e aí, você foi curada? Nós precisamos crer que já ocorreu, irmãos. Por exemplo, alguém que encontra conosco na rua e fala conosco: irmão, eu estou precisando de oração, estou com uma situação difícil. Não é o mover atual? Posso orar por você?
E se orar, o que é que nós precisamos crer, irmãos, que vai acontecer? Quando Pedro estava ali, é Pedro, né? Eu confundo às vezes, tá, irmãos, os nomes, mas é Pedro mesmo. Ele estava ali, à porta do templo, tinha o que ali? Um coxo. Há quantos anos? Eu estou falando assim, irmãos, porque nós já relemos, temos relido esses pontos. Eu creio que os irmãos estão inteirados, para não ficar maçante. Mas aí o que Pedro falou que tinha ali? Ele falou que não tinha nada. Mas o que ele disse? Em nome de Jesus, levanta e anda. Simples. Oração rápida. Qual que era a situação? Ser curado. E o que ele fez? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele cria que a pessoa levantasse. A situação foi tão extraordinária que o coxo não andou, não. Ele deu um salto para a vida. Isso é algo de alegria. 40 anos enfermo numa cama, sem poder fazer nada, limitado. O que você quer? Ser curado. Levanta e anda. Senhor Jesus, essa vida está dentro de cada um que creu, irmãos. Esse poder está dentro de nós. Mas eu preciso crer que ao falar aquelas palavras vai acontecer. Quer ver outra experiência? Se estivermos na reunião e não soubermos orar, como muitos irmãos sabem, com mais fluidez, mas se eu disser amém, vocês creem que a pessoa também é curada? Mas se eu falar amém, é meia cura, irmão. É meio milagre. Irmão, eu tenho que abrir a boca, amém. Assim seja. E crer que o Senhor vai fazer a vontade dele. Mas se eu for tímido, irmão, querendo o mínimo, o Senhor é para nós quanto somos para Ele. Não, eu creio que vai dar. E acontece, irmãos. Senhor Jesus, imagina se formos orar para alguém e aí a pessoa que nós estamos orando, ela não vê a vida do Senhor borbulhando em nós. Precisamos ser treinados, ter intrepidez de falar o Senhor para as pessoas. Senhor Jesus, vamos avançar, irmãos. Essa palavra está recheada, essa mensagem está recheada de pontos maravilhosos. Mas o ponto que eu senti nessa comunhão, irmãos, é o aspecto de inclusão. O aspecto de não ver apenas o ponto elevado da palavra, mas o ponto prático. Os apóstolos tiveram a oportunidade, mas quando o Senhor precisou deles, eles não foram tão práticos. A palavra que eles receberam foi tão elevada que eles foram quase impedidos de prosseguir na vontade do Senhor. Senhor Jesus, então nesse quadro aí nós sabemos também que o Senhor precisou, por Pedro ter recusado, o Senhor precisou levantar alguém, que foi Saulo. Senhor Jesus, e vimos as experiências que houve com essa pessoa, com o falar de Paulo, com os escritos que ele deixou para nós. Eu queria frisar alguns pontos aqui, dentro da comunhão, para que nós possamos ficar mais inteirados. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Outro ponto interessante, irmãos, é que nós precisamos, diante do Senhor, ter uma visão alargada. Uma visão da qual nós podemos enxergar a transformação das pessoas. Veja bem, podemos encontrar com alguém embriagado, alguém no vício, alguém de várias situações. Como outrora era cada um de nós. Os irmãos creem que nós éramos um desses? Aí o Senhor foi lá e nos resgatou do império das trevas e nos deu a vida do qual nós temos hoje. Aí nós precisamos condoer das pessoas, falar do Senhor para as pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Veja bem, Pedro ali inicialmente ele abriu, e os irmãos querem que essa chave também se estendeu a nós? Hoje nós podemos ser esses Pedro de hoje. Abrir, trazer Deus para as pessoas e levar as pessoas para o Senhor. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos,
Vamos deixar o Espírito agir, para que ele possa fluir de nós. Nós já vimos aí esses pontos dos quais nós mencionamos, a questão de Pentecoste, a questão do que houve com Pedro ali no seu trajeto. Mas a vida continuava. Amém? Vamos ler um ponto aqui em Pedro, né? 1 Pedro. Senhor Jesus. Um 5, é isso? 1 Pedro. Senhor Jesus. Deus é luz. Amém. Glória a Deus, irmãos. 1 João 5. Vamos ler juntos? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Veja bem, quem que nós pregamos? Jesus. E nele não tem treva nenhuma. Ou, veja bem, às vezes estamos aqui, ou estamos num ponto, então a luz reflete uma sombra. Essa pessoa de Jesus, ela não dá esse reflexo. É luz, constante, como é que fala aqui? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que Deus é luz, e não há nele trevas, não há nele escuridão. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Gostaria de ler também com os irmãos aqui Atos 3. Atos capítulo 3. Só relembrar os irmãos, porque às vezes alguns irmãos falam assim, mas aonde está na palavra? Esse versículo aqui, é Atos capítulo 3, versículo 6. Amém? Vamos ler juntos? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Senhor Jesus. Gostaria de reler com os irmãos esse ponto que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 1. O livro de Gálatas, capítulo 1. Aí veja bem, inicialmente a incumbência esteve com os apóstolos, sabemos do que ocorreu com cada um deles, que chegou a Pedro, que chegou a João, também deu continuidade no apóstolo Paulo. Amém? Eu creio que os irmãos têm entendido, e vamos ler aqui um ponto aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 10. E se a gente for falar de todos os pontos aqui, irmãos, tem que ter umas mais mensagens, que senão não damos conta. E no espaço de tempo que temos que resumir alguns pontos. Amém? Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então veja bem, a incumbência quanto a esse evangelho que continuou, que chegou até nós, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como a palavra está dizendo aqui para nós, irmãos, Paulo foi ousado. O Senhor revelou para ele instantaneamente toda essa palavra. Veja bem, ele não foi um que praticou com os 12. Mas quando o Senhor precisou para ele dar cabo a essa palavra foi introduzida na vida dele de uma maneira plena. Amém? Aí ele pôde dar testemunho que ele não aprendeu de homem algum. E que se aprendesse de alguém, não seria ele servo de Cristo.
Aí versículo 12. Porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então veja bem, o próprio Senhor revelou para o apóstolo Paulo e ele foi incumbido de transmitir, de falar essa palavra que chegou a cada um de nós. Senhor Jesus, e gostaria de ler aqui também com os irmãos, pegar um gancho aqui no Efésios 2, 20 a 22. Livro de Efésios, capítulo 2. Todos encontraram? Senhor Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja bem, irmãos, a base, a estrutura é Cristo. Amém? E o Senhor almeja que cada um tenha discernimento de como edifica. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aí falando 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja bem, irmãos, o próprio Senhor habita em nós. E para que nós ganhemos mais riquezas do Senhor, nós precisamos exercitar o Espírito. Ter comunhão com Deus. Amém? Agora capítulo 1, versículo 20 também. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então tudo isso, o ministério da Nova Aliança, irmãos, visa a igreja. E ele resumiu tudo em Cristo e Cristo para ser o cabeça da igreja. Veja bem, irmãos. Então todo o poder de tudo que existe está em Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, ao crermos, Ele está dentro de nós. Agora, quanto desse poder nós estamos usando, irmãos? Quanto dessa vida? Ou seja, o intuito desse poder é que ele dê um resultado para Deus. E qual é o sentido que Deus quer para cada um de nós? Que as pessoas sejam salvas e que cheguem ao arrependimento. E Ele conta com cada um de nós. Você se vê apto a isso, irmão? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui, irmãos. Efésios capítulo 3,
versículo 2. Vamos ler? E se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então é o seguinte, se nós não estivermos envolvidos no mover de Cristo, nós não vamos ter esse discernimento. Aí por isso que no viver da igreja tem muita reunião, tem muita palavra, tem muito ceia do amor, tem muito esse arranjo de Deus. Não é para nós estarmos amanhã no almoço, almocei, estou indo embora. O intuito, irmãos, é de estarmos juntos. A distração é o almoço. O intuito do Senhor é que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Os eventos que acontecem na vida da igreja é para nos familiarizar cada vez mais. A igreja, no início, ela perseverava e eles eram unânimes em tudo o que fazia. Nós não podemos ser diferente do princípio quando a igreja foi se estabelecida. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E queria ler, para encerrar aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amém? Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja bem, irmãos. Cremos que a palavra é verdadeira e é fiel. E se nós almejamos reinar com Cristo, aqui tem algumas coisas que precisamos inserir no nosso viver. Veja bem, o conteúdo dessa série do Alimento Diário é conectados. Nós precisamos estar conectados com tudo que é Cristo. Aí o versículo Senhor Jesus, 14. O finalzinho aí fala assim, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Aí o versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi crucificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Veja bem, irmãos. Nós podemos ficar de pé, vamos ler uns para os outros o versículo 15. Vamos falar uns para os outros versículos, depois vamos fazer grupos, vamos compartilhar essa palavra. Amém? Senhor Jesus, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.